Fala, queridos, tudo bem? Estamos começando aí mais uma ministração das Células em Família. Nós temos falado sobre o Reino de Deus e hoje o título dessa ministração é As Batalhas do Reino. E o primeiro versículo que eu quero ler com você está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, que diz assim: Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, saber que nós somos do reino já nos faz mais do que vencedores, porque não é por espada e nem por lança, mas o próprio Deus guerreará por nós, o próprio Deus guerreará por você. Juízes capítulo 6, verso 16, então diz assim: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor dos Exércitos, Ele diz para mim e para você: eu estarei com você e você vai lutar de uma maneira simples, de uma maneira pacífica. Tenha paz, fica tranquilo, que eu, o Senhor, vou lutar por você. E nessa ministração nós vamos falar sobre um homem de Deus chamado Gideão, que foi escolhido para estar à frente de uma batalha. Primeiro nós vamos falar sobre o cenário da batalha. Qual que era o cenário dessa batalha? No caso de Israel, eles estavam aí sofrendo cerca de 7 anos nas mãos do inimigo. Lá em Juízes capítulo 6, verso 1 diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas então eram os inimigos, está lá em Juízes capítulo 6, verso 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E essa oposição do inimigo, ela só crescia, está lá em Juízes capítulo 6, verso 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o campo, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. E eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E nós vemos aí que as oposições satânicas, elas são personalizadas, são previsíveis e são frequentes. Por quê? Porque o diabo é teimoso. Em Juízes capítulo 6, verso 2, diz que o medo então se instalou no coração do povo de Israel. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E por conta disso, uma das consequências foi viver fora do destino divino. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E eu quero te dizer que improvisar ferramentas pode te custar vidas, mas o arrependimento foi um fator fundamental para a libertação do cativeiro. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 6, que diz: Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E a primeira prática desse arrependimento foi destruir todos os altares idólatras. Em Juízes capítulo 6, verso 24 a 26, então diz: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai,
e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E a chave para a solução do problema está em Juízes 6, 22 a 23, que diz assim: Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então, quando eu vejo o Senhor, eu vejo a solução. O que precisa acontecer em nós é abrir os nossos olhos para enxergar o Senhor, para enxergar que Deus tem a solução. Só Deus tem a solução para a sua vida. As estratégias, então, para poder vencer as batalhas do reino. Primeira estratégia é lute com coragem. Está em Juízes capítulo 7, verso 3, que diz assim: Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo, tímidos, medrosos, de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Já imaginou? Todos os que estão aí com medo, todos os que estão tremendo, todos os medrosos podem ir embora. E aí de repente levanta 20.000 homens e vai embora. É só Jesus. Em Juízes capítulo 6, verso 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, homem corajoso, homem valente, homem forte. Um ponto que eu quero deixar claro aqui: não misture a sua missão com as emoções, porque se você for guiado pelas emoções, meu querido, você não termina a missão. E quando Deus estabelece um projeto, Deus ele estabelece alguém para cumprir esse projeto. E hoje, Deus está levantando você para cumprir esse projeto. E que fique bem claro para você: a sua identidade não são as circunstâncias. Não importa aquilo que você está passando hoje, não importa aquilo que você está vivendo hoje, Deus escolheu você. A segunda estratégia é: aumente a sua sede espiritual. Está em Juízes capítulo 7, verso 4, que diz assim: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então nesse versículo fala: desça com eles à beira da água. Olha só que interessante, em João capítulo 4, verso 13 a 14. Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ninguém vai a uma guerra sem um cantil de água. Ninguém pode ir à guerra sem beber da água. Consegue entender? Ninguém consegue guerrear e ter vitórias se não beber da água. A intimidade com Deus vai determinar o nível da sua conquista. Repita assim comigo: Deus, custe o que custar, eu quero mais de ti. A terceira estratégia é aplicar o discernimento espiritual. Está em Juízes capítulo 7, do verso 13 a 14, que diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Usar os seus sentidos espirituais corretamente
é uma das principais vantagens contra o inimigo. E sabe o que nós precisamos pedir a Deus? É que os nossos olhos vejam mais a Deus do que os demônios. Os nossos olhos precisam ver mais a vitória do que a derrota. O que é discernimento? É estabelecer uma convincente diferença entre pessoas, situações ou espírito. Então, discernimento é saber diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, aquilo que pertence à voz de Deus e aquilo que pertence à voz de Satanás. Então, eu consigo ter um discernimento, um entendimento do que é o que. Então, não, eu sonhei sobre isso, eu creio que é Deus falando. Poxa, agora eu estou vendo aquilo e aquilo é o diabo falando. Então, isso é discernimento. E o instrumento para uma vitória é a oração. Quem não ora fica limitado a um mundo só, ou seja, fica limitado a um mundo físico. Agora, quem ora, ele entende tanto o físico quanto o espiritual. A quarta estratégia é: dependa totalmente de Deus. Está em Juízes capítulo 7, verso 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em Juízes capítulo 7, verso 2, diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então o que Deus fez foi diminuir o número de guerreiros para que Israel entendesse que foi Deus que livrou o povo de Israel. Às vezes você pode se sentir sozinho, sem ninguém, ou então com um ou dois ali para poder te ajudar. Mas o que Deus quer te revelar é que sozinho, ou com pouca gente, ou só com a sua família, vocês vão vencer um poderoso exército inimigo. Então, não é a quantidade, mas é estarmos ligados em Deus. Nós falamos então sobre quebrar os jarros de barro. E o que significa isso? Que nós somos os barros. Olha só o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Primeiro, quebre o seu orgulho, desfaça o seu orgulho. Então, quando a Bíblia fala quebrar os jarros de barro, quebre o seu orgulho. Você depende de Deus. Nós somos barro, nós precisamos ser quebrados e entender que se não for Deus na nossa vida, você pode fazer o que for, você pode trabalhar até se esgotar, você pode lutar, você pode guerrear, você pode falar, você pode gritar, espernear. Se não for Deus na sua vida, não vai adiantar nada. Fala também sobre a humildade. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E o resultado desse quebrantamento está lá em Tiago capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Deixe a síndrome de tentar ocupar o lugar de Deus na sua vida. Não se esqueça que foi por esse motivo que Deus expulsou Lúcifer do céu. A quinta estratégia é: use a sua autoridade espiritual. Está em Juízes capítulo 7, verso 20, que diz assim: As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. A autoridade espiritual vai evidenciar a quem nós representamos. Em Mateus capítulo 16, do verso 13 a 19, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós devemos entender a autoridade espiritual a qual nós representamos. Porque quando, assim como Pedro, entendeu a autoridade espiritual que ele estava representando, Jesus diz então: olha, tu és pedra, e sobre você eu vou edificar minha igreja. Quando a sua casa evidencia o poder de Deus, quando a sua casa evidencia a quem vocês representam, então Deus diz: olha, essa casa é pedra, e sobre essa casa eu vou edificar minha igreja. Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês pedirem dentro da sua casa, pode ter certeza que vai ser recebido nos céus. E a cobertura espiritual é o que vai diferenciar os guerreiros legítimos dos mercenários, daqueles que buscam os seus próprios interesses e aqueles que buscam os interesses do reino. Você vê aqui em Juízes capítulo 7, verso 20, eles gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. A sexta estratégia é superar a passividade. Está em Juízes capítulo 7, verso 19. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Nós vimos aqui então que eles precisariam tocar as trombetas. O que isso significa? Não adianta: ai, Deus vai lá por mim. Ok, só que você tem que fazer a sua parte também. Você precisa tocar a sua trombeta. Você precisa chegar diante do exército ali. Agora, imagina só, né? Eles foram com um jarro e uma trombeta. Imagina na cabeça deles: meu Deus, nós vamos lutar com um jarro e uma trombeta. Mas para que eles vencessem, eles tiveram que superar a passividade. Ah, Deus é conosco, Deus vai lá destruir. Opa, mas você precisa ir lá. Você precisa tocar a sua trombeta. Você precisa quebrar o seu jarro. Supere a passividade. E a adoração confunde e afugenta os nossos inimigos. Tocar a trombeta também significa adorar a Deus. Quando eles foram lá, não foram simplesmente para tocar qualquer coisa. A trombeta era sinal de adoração a Deus. No momento de crise, no momento de luta, nós precisamos adorar a Deus, porque a adoração vai confundir e vai afugentar o nosso inimigo. Olha só o que está em Mateus capítulo 16, do verso 24 a 30. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? A sua adoração no momento de tribulação ativa o espiritual e terremotos acontecem, muralhas caem, cadeias são despedaçadas, correntes são destruídas. A sua adoração no momento de guerra faz com que você tenha vitória sem mesmo lutar. Adore a Deus no momento de luta. Em Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito,
diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai vencer por força, você não vai vencer por violência, mas você vai vencer adorando ao Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu quero que você ore assim comigo. Senhor, a partir de hoje, serei um dos seus combatentes espirituais. Lutarei as batalhas do reino. Perdão pelos meus pecados e passividade espiritual. Não lutarei contra pessoas, mas contra a resistência das trevas espirituais. O teu sangue me protege e a sua armadura me capacita a superar os ataques do diabo e dos seus inimigos. Creio que o Espírito Santo me revelará quais são os meus reais inimigos e com atitude de quebrantamento a Deus e a autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré, irei enfrentá-los e vencê-los. Reconheço que fui feito para reinar em vida e todas as estratégias do diabo estão sendo aniquiladas a partir deste tempo. Creio em um novo tempo instalado na minha vida, onde tocarei nas promessas de Deus, que resultará em consagração, multiplicação, unção e conquistas que incluirão os meus familiares, filhos espirituais e minha igreja. Faço essa declaração de fé em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que vocês vençam todas as batalhas, adorando a Deus, entregando a Ele o único e verdadeiro louvor, entendendo que na sua força você não vai conseguir, que você deixe Deus tomar o lugar de direito na tua vida, e Ele vai fazer tudo aquilo que é da vontade dEle, porque a vontade dEle nós já sabemos, é boa, perfeita e agradável. Mais vale a vontade dEle na nossa vida do que a sua própria. Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.